Eu acabei de entender um negócio aqui sinistro, que expandiu a minha mente de uma maneira muito interessante, em relação a construir uma empresa, enfim, né. A diferença ali entre a parte jurídica e a parte contábil, né. A gente tá arrumando aqui essas questões, e aí eu fui estudar um pouquinho, né, sobre para conseguir entender qual que é a lógica disso. E eu entendi da seguinte forma aí para ficar simples para você entender. Vamos supor que você torce para algum time aí, né. Eu sou flamenguista, suponhamos que tu é corintiano, são paulino, palmeirense, não importa. E aí, o Palmeiras, ele é uma empresa, ele é uma marca, ele é uma instituição. Show. Só que o Palmeiras, ele joga tanto no futebol, mas também joga no vôlei ou no basquete, suponhamos. Tá bom? A gente pode até pegar o Bragantino, o Red Bull, na verdade, o Red Bull tá em todos os esportes que você imaginar, entendeu? Só que aí, o jurídico e a contabilidade são 2 esportes diferentes, né. É muito confuso no começo, assim, porque os 2 tratam de termos bem parecidos, né, se a gente parar para observar. Então, às vezes parece uma coisa só ou enfim, é uma salada, só que aí divide dessa forma. A contabilidade, ela serve para qual motivo? Ela serve para você comunicar diretamente ali com o governo. Então a contabilidade é o jogo, é o esporte da comunicação de empresa para governo. Aí a parte jurídica, né, é a comunicação de empresa para cliente. Apesar deles terem uma comunicação bem parecida, e se a gente pegar ali parte jurídica governamental e parte contábil governamental, é é o órgão governo ali, às vezes olhando para os 2 lados, só que eles estão jogando 2 jogos diferentes, e você com seu time aí, seu time tá jogando futebol, parte, jurídica, e seu time tá jogando basquete, parte contábil, entendeu? O basquete, ele não vai ficar olhando para o futebol, e o futebol não vai ficar olhando para o basquete, entendeu até aqui? Então, qual que é a lógica? Parte contábil para empresa para governo, ele vai olhar a parte de imposto ali, né. Então, contabilidade, comunicação, organização para questão de imposto, só que esse jogo basquete, ele não vai ficar olhando para o jogo futebol, então ele não vai ficar olhando para o cliente em si, entendeu? Ele vai olhar quanto que você está pagando para ele de imposto. Então esse é o jogo, entendeu? Esse é o jogo. E aí a parte jurídica, ela vai ser a comunicação da empresa para o cliente. Tá me entendendo até aqui? Comunicação de empresa para cliente. E aí essa parte jurídica, não vai ficar olhando para o imposto, entendeu? Não vai ficar olhando para o imposto. E aí qual que é a lógica disso aqui tudo? É que a forma que você se comunica com o governo e a forma que você comunica com o cliente, ela é diferente, entendeu? E aí que entra uma estratégia, né, empresarial, que a forma que você comunica com o governo para a questão de imposto é de uma forma, e a forma que você comunica com o cliente, com a sua empresa ali, é de outra forma. E os 2, nenhum tá olhando para o outro, entendeu? Um tá olhando para cá, como que você fala com o cliente, e o outro tá olhando para cá, como que você fala com o governo em questão de imposto. Até mesmo, suponhamos, o governo vai entrar ali numa disputa, sei lá, eh, com uma empresa, beber água, espera aí. O governo, o órgão governo, ele vai entrar numa disputa ali, porque às vezes você desobedeceu uma lei, mas ele não vai olhar a sua parte contábil. Ele não vai olhar como que você se comporta no contábil. Ele vai olhar, entender se você quebrou as leis do consumidor, o que que o cliente comprou, o que que ele fez, o que que você vendeu, o que que você ofereceu, isso aqui. Essa parte contábil, ele tá nem aí. Entendeu? Da mesma forma, o contábil vai olhar se você está pagando os impostos corretamente, entendeu? E ele não tá nem aí para esse lado. Então, fazer essa divisão, né, fica muito claro.
Um tá jogando futebol, outro tá jogando basquete. Só que aí entra a questão, a instituição, a sua empresa, a sua instituição, vamos supor, a instituição Flamengo, Palmeiras, Corinthians, se tem um escândalo aqui, a empresa vai se danificar, entendeu? Mesmo sendo jogos diferentes, se houver um escândalo de um lado ou do outro, quem se prejudica é o principal, é a empresa. Mesmo a empresa, mesmo o Flamengo estando jogando basquete ou o Flamengo estando ali no futebol, ou Corinthians, ou whatever, não importa. Entendeu? Então, aprenda a comunicar dessas duas formas e entenda essas duas formas. Entendeu? Joga o jogo, cada um nas suas regras, e segue um baile. É isso aí. Aprende isso, quis passar aí pra você. Entendeu? Achei fascinante, me divirto muito. E é isso aí, tá bom? Choose.